Bom, então vamos continuar aqui. Já tem uma outra perspectiva, né? A perspectiva do luto como um trabalho de aceitação. Então, segundo essa perspectiva, reconhece-se a pessoa enlutada, a necessidade de reagir e refletir, bem como a necessidade de parar a tristeza quando a dor se torna insuportável. Então, aqui já é uma perspectiva que fala, olha, a vida continua, né? Vamos olhar para frente. Não dá mais para ficar nesse sofrimento intenso, porque a pessoa acaba evoluindo para uma patologia. Essa nova perspectiva, então, ela vai defender que a depressão e outras emoções negativas não devem ser cultivadas ou desesperadamente evitadas, mas devem ser naturalmente aceitas e apoiadas por experiências emocionais positivas. Então, aqui não fala que a pessoa não pode ser deprimida, não pode se sentir triste, né? Não pode ter pensamentos negativos. Isso é inevitável, pessoal, né? Todo mundo que passou por um luto, eu acredito que todos vocês passaram. O último luto que eu passei foi a perda da minha cachorra. E eu sofri horrores. Para quem não tem animalzinho, não entende isso, é difícil visualizar, mas eu sofri horrores. Só que chega uma hora que a gente entende que é normal passarmos por essa tristeza, por essa depressão, porém eu tenho que aceitar viver e aceitar e permitir, né, experiências emocionais positivas. Então aqui fala que o contato social, ele deve permitir uma reconstrução positiva do enlutado e da sua vida, e os laços que unem o enlutado ao falecido devem ser vistos como um prolongamento natural e reconfortante da relação. Natural isso acontecer, né? Esses laços vão continuar, mas agora com um olhar diferente, sem aquele sofrimento intenso inicialmente. O luto, pessoal, ele passa por fases, vocês já devem ter ouvido falar, né? E quando eu falo de fases do luto, tá? Esse luto não é só após a morte, mas também durante o processo de doença. Então, o paciente que está em fase terminal, ele vivencia muito essas fases do luto, tá? Por exemplo, o que a gente chama de primeira fase é a negação. Então, é o momento que aquele indivíduo, ele descobriu que ele tem uma doença irreversível, que ele vai evoluir para a morte e ele nega, ele não aceita. Ele não quer aceitar a perda, né? Então, tem dificuldade de aceitar realmente a perda. Então, isso ocorre tanto já para a pessoa que ficou aqui de luto pela perda de um ente querido, como para aquela pessoa que está doente e sabe que vai evoluir para uma morte, tá? Então, é negação. Então, a negação só é uma defesa temporária, que brevemente vai ser substituída por outras fases, por exemplo, a da aceitação. Então, quando as pessoas recebem a notícia de que são portadoras de uma doença terminal, a sua primeira reação é do quê? É de choque, de desesperança, da qual irão recuperar gradualmente. Né? Então, elas negam, não, eu não vou morrer, eu não tenho essa doença, eu tenho fé em Deus que eu não estou com essa doença, é a negação, tá? E quando a gente perde, aquela pessoa, não, ele não morreu, ele não pode ter morrido, eu não acredito, ele não está morto. Depois a gente vem para uma outra fase, que é a raiva. É comum sentir uma revolta intensa ao perceber que a situação realmente aconteceu. Então a pessoa fica com raiva, né? E muitas vezes ela sente raiva de Deus. Ela começa a interrogar: por que eu? Por que comigo? Eu fui sempre tão boa, né? Eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Por que eu tô com essa doença? Ou aquela pessoa que perdeu um ente querido, por que Deus levou ele de mim, né? Então, essa etapa de raiva é mais difícil de lidar do que a fase anterior, do ponto de vista da família e dos profissionais de saúde. Ou seja, a raiva é sentida pelo doente em relação aos que lhe são mais queridos, para ele próprio, para o pessoal hospitalar, para o médico ou para Deus, tá? Então, ele sente raiva de todo mundo. A negociação. Aí vem a barganha, né? Ele tenta fazer, são as famosas promessas, né? Tenta barganhar com Deus, os acordos internos. Então é quando o doente vê que ele não tem saída. E aí o processo de negociação se inicia fazendo promessas. Então, por exemplo, se eu sair dessa situação, eu vou dedicar minha vida a Deus, né? Eu vou virar freira.
Quem nunca passou por essa fase, pessoal? Acredito que todos nós, né? Todos vocês já devem ter passado por uma fase de negociação. É o que a gente pensa, é o que a gente busca quando a gente está passando por uma situação difícil. Depois vem a depressão, que geralmente é o processo mais longo, né? E o que marca a depressão? Um sofrimento intenso, uma sensação de impotência, de culpa. É normal que durante a depressão a pessoa não queira se relacionar com mais ninguém, ela fique trancada, isolada, tá? Então, o doente, a gente tem que entender que ele está perto de perder tudo e todos de quem ele gosta. Então, no decorrer dessa etapa, seria de grande ajuda para o doente permitir que ele partilhe os seus sentimentos com outras pessoas, por exemplo, com os familiares, sem que essas outras pessoas lhe digam constantemente para ele não estar triste. A pessoa, quando está em depressão, gente, depressão é um outro aspecto, é um outro tema muito complexo. Mas não adianta, quando a pessoa está em depressão, ficar falando você tem que sair dessa tristeza. Não é assim. Depressão é uma patologia, tá? É bem mais complexo que isso. Então, diante disso, o doente ele vai sentir mais, se ele tiver o apoio da família, mais facilidade de chegar até a etapa final, que é a aceitação. E aí a gente chega na etapa final, que é a da aceitação. Então, nessa fase, a pessoa consegue entender que ela tem, sim, uma patologia irreversível. Os familiares conseguem entender que perderam aquele ente querido, né? Começam a aceitar e aí eles passam a trocar aquela depressão, aquele desespero, por um sentimento de conscientização, de calma, tá? Então, eles aceitam a chegada da morte. E é nessa etapa, mais do que o próprio doente, que a família é quem mais precisa de apoio e compreensão, tá? É mais fácil o doente aceitar do que o próprio familiar.